Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje teremos a participação do querido colega professor Gleison. Professora Ana Paula, bom dia, minha querida. Professora, poderia fazer um vídeo, a questão agora desse programa do governo em distribuição de chips para os alunos acessarem a internet através do celular. E hoje a internet, se ela não souber como ser utilizada, ela vira mais um meio de distração e desinformação do que um aprimoramento na questão do aprendizado. Eu sou contra sem que haja um acompanhamento, que é muito difícil. Por que não a ampliação, o envolvimento de recursos em biblioteca nas escolas? Gostaria, professor da Ana Paula, sobre sua opinião, ou um vídeo lá no YouTube para a gente poder discutir a respeito disso. Acho que seria bacana, hein? Pois é, professor Gleison. Eu também sou uma entusiasta de biblioteca e me chama muita atenção, de fato, programa desse porte, conforme divulgado pelo governo federal, agência Gov, matéria de 19 de março de 2024. Eu tendo a pensar muito como o senhor, mas vamos ler o que está na matéria publicada pelo governo federal. O governo federal vai distribuir 100 mil chips para estudantes de baixa renda em 2024. Bem, e qual o objetivo desse programa? Aqui diz, olha só, o objetivo do programa é proporcionar acesso à informação de forma mais democrática, contribuindo com a retenção escolar e favorecendo a implementação de outros formatos de ensino. Bem, será se um programa desse porte, se não articulado com os chamados objetivos de aprendizagem, que precisam naturalmente ser planejados, será se um projeto desse porte, por si, vai assegurar a retenção escolar e favorecer a implementação de outros formatos de ensino? Essa é a questão, e só o tempo dirá, não é verdade? Agora, vamos compreender mais pontos da matéria. O benefício é concedido por meio do programa Internet Brasil, que atende alunos da educação básica da rede pública de ensino e que são de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o chamado CAD Único. Bem, agora vamos estudar o assunto à luz da Lei Diretriz e Base Educação Nacional e também da Base Nacional Comum Curricular. Vamos entender agora o assunto na perspectiva da legislação brasileira. Antes, porém, eu vou apresentar uma questão bastante interessante que caiu até em concurso público e envolve a problemática. Olha só, banca Fundação Getúlio Vargas, TJRN, pedagogo. Olha que questão interessante, tem a ver com a pergunta do professor Gleison. Com o advento da revolução digital, todos os aspectos das sociedades humanas foram transformados. As escolas e os educadores ainda buscam acompanhar as mudanças ocasionadas pelas tecnologias da informação e comunicação, que são as chamadas TICs. Tudo isso em suas atividades. Considerando o modo como as políticas curriculares nacionais tratam a relação entre as TICs e o processo de ensino e aprendizagem, é correto afirmar que elas. Então, vamos aqui analisar as opções para chegarmos à alternativa verdadeira. A. Será se as TICs servem como eficientes recursos de lazer, devendo ser empregadas nos horários recreativos? Certo ou errado? Bem, aqui está errado, né? E o perigo da distribuição de chips sem qualquer
organização e planejamento, acontecer exatamente o que diz aqui a letra A, que por sinal está errada. B. Será se essas TICs colocam em risco a atividade pedagógica e por isso devem ter seu uso vetado, ou seja, proibido no ambiente escolar? Errado também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As tecnologias aplicáveis à educação, elas são um plus, digamos assim, que deve estar a serviço das diversas formas de aprendizagem. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser dialogado, precisa ser construído. Falsa letra B. Letra C. Será se essas TICs estão fora do âmbito da educação escolar, dado que os nativos digitais já crescem dominando seu manejo? Errado também. Tudo precisa ser aprendido, construído, aprimorado, aperfeiçoado. Então, não faz o mínimo sentido a letra C. Letra D. Será se essas TICs trazem ferramentas úteis e riscos e, por isso, a escola deve formar para sua correta utilização? Tem tudo para ser o gabarito dessa questão. Daí o perigo de se distribuir chip sem qualquer racionalidade na gestão desse mecanismo que supostamente deverá estar a serviço dos diversos processos de aprendizagens. O gabarito pode ser a letra D. Vamos ver se a E é melhor. Será se essas TICs solucionam os problemas pedagógicos e devem substituir gradualmente a necessidade do ambiente escolar? Não. Como eu já adiantei, é um plus, é algo a mais a serviço das aprendizagens. Então, aqui, o gabarito é tranquilamente a letra D e a gente pode ver a questão dessa matéria trazida pelo professor Gleison nesse ambiente aqui da letra D. Bem, as tecnologias de informação e comunicação, que podem acontecer de várias formas, trazem ferramentas úteis e, como qualquer recurso, também traz risco. Toda tecnologia pode ser utilizada para o bem, como pode ser utilizada para o mal. Cabe ao ator social ser conscientizado, se conscientizar, na verdade, para utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Então, essas tecnologias de informação e comunicação trazem ferramentas úteis e riscos, e por isso a escola deve formar para sua correta utilização. É o gabarito dessa questão. Bem, eu trouxe a questão exatamente para nós dialogarmos sobre a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional e sobre a competência 5 da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que tem tudo a ver com a pergunta do professor Gleison. Olha só, à luz da LDB, artigo 4º. O artigo 4º traz as garantias. Olha, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Há diversas garantias, entre elas nos interessa a garantia do inciso 12. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, só a mera distribuição de chips não vai fazer com que o acesso à internet seja adequado, se processe de modo adequado ao uso pedagógico. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos
de mútuo desenvolvimento. Então, todo o planejamento e organização de recursos didáticos nesse sentido deverão proporcionar espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Gente, a BNCC, ela é até mais ampla do que a LDB, porque a LDB traz essa garantia da educação digital e ela centra essa garantia no letramento digital de jovens e adultos. Mas a BNCC, a meu ver, é até mais acertada do que essa reforma recente aos comandos da LDB, porque olha só o que é que diz a competência geral 5: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Observe que a competência 5 da BNCC, ela não se restringe apenas ao letramento digital de jovens e adultos, é uma competência bem mais ampla, que abrange desde a educação infantil e trabalha com aquela ideia de educação ao longo da vida. Andou até melhor a competência geral 5 que o próprio texto reformulado do artigo 4º da LDB. Isso já foi até uma discussão em sala de aula e uma observação muito importante de outra aluna, que foi a professora Isa. E ela que me fez ver como essa reforma de 2023 da LDB meio que andou na contramão da competência 5 da BNCC. Bem, então, qual a conclusão a que a gente chega com toda essa discussão? Eu trouxe aqui para vocês. De fato, o gabarito é a letra D, a gente já resolveu a questão, né? E, em síntese, o uso de qualquer tecnologia aplicada à educação, inclusive as tecnologias de informação e comunicação, tudo isso deve ser organizado em prol de objetivos de aprendizagem. Esses objetivos devem ser planejados. Há riscos inerentes associados. E aqui eu trouxe um risco: o problema da dissonância cognitiva. Exemplo: o estudante se vê como correto, mas se pega mentindo para acompanhar o efeito rebanho das redes sociais, o que gera desconforto individual. Esse exemplo traz aquela situação em que o estudante ele procura em sua vida diária seguir parâmetros éticos, sendo que não é bem isso que às vezes se passa nas chamadas redes sociais, e de repente ele se vê mentindo para não ficar mal na foto. Isso aí é um exemplo típico de dissonância cognitiva. O que fazer? Como enfrentar esse problema? Uma das saídas, uma entre várias, é estimular as discussões respeitosas, discussões edificantes entre os atores sociais com diferentes visões de mundo. Tudo isso precisa ser pensado. Portanto, por si só, a distribuição de 100 mil chips para estudantes, isso por si só não vai garantir letramento digital, muito menos educação digital, e isso, se estimulado sem qualquer planejamento, se isso é efetivado, na verdade, sem qualquer planejamento, poderá ensejar diversos riscos associados, inclusive o da chamada dissonância cognitiva. Bem, eu agradeço as colocações, as participações, né, do professor Gleison virtualmente, da professora Isa no ambiente presencial. Essas discussões são muito importantes para a gente analisar a dinâmica da legislação brasileira e das políticas setoriais. E eu vou aqui encerrar esse vídeo com os princípios elementares da gestão em sentido amplo, princípios esses
tão disseminados por autores como Taylor e Fayol: planejamento, organização, direção e controle. É isso aí. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.